Bom dia a todos na graça de Deus. Que o eterno Deus venha conosco para que possamos entender a sua palavra. Aleluia. Então, gente, por causa dos escândalos que está tendo nas igrejas, e isso não é nenhuma novidade, porque há 500 anos estão tentando reformar a igreja e até hoje não reformou e nem vai reformar, porque isso aí é uma ideia de humanos, ok? Isso é ideia de humanos. Parece bonito, mas não é. Então, o que acontece agora? As pessoas, elas estão com desculpas. Ok? Eu vou passar esse vídeo depois para o YouTube, para redes sociais. Quem puder ver no YouTube, veja. Quem não puder ver no Facebook. Mas o que acontece? Agora as pessoas, elas estão com desculpas. Sabe? De um lado, as igrejas, elas colocaram muita coisa acima do que o apóstolo Paulo pregava. Foi assim, foi vindo as histórias da igreja cristã em geral, não vou aqui especificar, mas foi vindo a história geral da igreja cristã do princípio, foi acontecendo muitas coisas e eles foram acrescentando isso nas doutrinas, fizeram dogmas. Então, aí eles querem, tipo, a gente prega Jesus, mas a gente tem que pregar o santo ABC. E aqui, santo, eu não estou denegrindo a imagem de santo, não, porque a imagem de santo é uma coisa sagrada, ok? Eu estou dizendo assim, Paulo pregava só a loucura da cruz, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Mas aí agora a gente vai pregar que Jesus morreu por nós, mas nós vamos pregar que outra pessoa fez isso, outra pessoa fez isso, outra pessoa fez isso, outra pessoa fez isso, outra pessoa fez isso. E para você ser cristão hoje, você tem que crer em Jesus, crer em Maria como mãe, crer em Jesus como Salvador, crer em Maria como mãe e crer no santo como guia, um exemplar que você tem que seguir, que você tem que ser devoto. Então, a igreja está assim, uma igreja, né? Aí vem um pessoal que, isso aí não foi ideia de uma pessoa só, já tinha coisas por detrás de tudo isso, seja inteligente, pesquisa, estuda, não vai acreditando em tudo que você escuta por aí. Aí vem uma outra pessoa e diz, não, essa igreja tá errada, nós vamos pregar o verdadeiro evangelho, sola escritura. Só que o que a gente vê hoje é tudo menos sola escritura nas igrejas. Vem conosco, Jesus. Ok? Então, aí aquelas pessoas que já não queriam mesmo ser cristão, seguir Jesus, que já não querem mesmo andar em santidade, obedecer o evangelho, elas já não querem o mesmice, elas já não querem, então elas pegam e tem a desculpa. Eu não vou mais na igreja por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E essas pessoas, elas só vai atrás de desgraça. Ela só vai atrás de coisa ruim. E pior que essas pessoas ainda mandam pra gente essas coisas. Ela ainda quer que a gente vê. Eu não tô interessado em ver se tem o falso profeta, porque eu já sei disso, gente. Eu tenho 47 anos de crente. Só de igreja evangélica. Mas eu tenho 65 anos, porque desde que eu nasci, meus pais já me levaram para a igreja. Ok? A minha mãe me levou para fazer todas aquelas 3 coisas da igreja católica. Eu não fiz direitinho, porque a gente morava na roça. Mas pelo menos o principal eu fiz na época. Ok? Então, aqui eu não estou falando nem de igreja católica, nem de igreja evangélica. Eu estou explicando as coisas. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser, paciência. Então,
Como até 15 anos eu nem sabia ler e escrever direito, que eu morava na roça, na Bahia, só ia, de vez em quando, ia ver uma missa, nem entendia direito nada, gente, eu não sabia de nada, gente, eu não sabia, eu só sabia que tinha um Jesus Salvador, a mãe dele chamava Maria, eu só sabia isso, ok? Aí, pela misericórdia de Deus, vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu até visitei as igrejas católicas de São Paulo, mas não gostei. Lá dos bairros de periferia, e era muita gente, e o padre não tinha condição de atender todo mundo, e os jovens, tudo nos anos 80, aquela coisa, né? Jovens, tudo querendo a modernidade, e tá uma loucura, que até hoje tá. E aí eu fui, pela misericórdia de Deus também, porque tudo que acontece comigo, pela misericórdia de Deus, porque eu não pedi para vir para São Paulo, mas eu vim. Eu agradeço a Deus por isso. Não é tudo que você quer que Deus vai te dar, não. Deixa Deus te dar o que ele sabe que é melhor. Aleluia. Aí eu não pedi para vir para São Paulo, mas nós tivemos que vir, porque senão a gente ia ficar lá na Bahia passando muita necessidade, porque o meu pai já estava morando em São Paulo. Ok? Eu nem sabia o que era igreja evangélica, me falaram que uma tia frequentava a igreja evangélica, que tinha a Bíblia, mas o que eu mais interessei mesmo foi pela Bíblia, mesmo nem sabia ler direito. Então eu fui estudar, então eu tive que começar a estudar. Eu terminei a minha 4ª série com 18 anos, que eu ainda tive que fazer um tipo supletivo, Mobral antigo. E aí, ali, com 17 anos, começo do ano de 78, com 17 anos, já terminando a 4ª série, pertinho de uma igreja batista ali do lado. Não é que eu ia na igreja não, gente, nem conversava com o pastor, nem com ninguém. Eu só pegava os folhetinhos que tinha no mural e lia em casa. E eu falei, eu quero esse Jesus, ok? É simples assim. Simples, simples. Aí o pessoal foi lá na escola e falou assim, vocês estão convidados para assistir uma programação 1º de maio, 1978, na Igreja Batista do Brooklyn. Aí eu pensei comigo, eu vou lá, porque eu tô lendo os folhetinhos de lá e eu gostei, eu vou lá ver esse culto. E ele ainda falou assim, vai vir um jovem do Rio de Janeiro fazer o culto. E eu fui. E lá eu ganhei um Novo Testamento, eu tô resumindo, gente, tô resumindo. Lá eu ganhei um Novo Testamento, nem sei se foi o Novo Testamento inteiro, se foi o Evangelho só. Eu sei que acho que foi o Evangelho de Mateus, mas era não era pequenininho não, era um pouco maior. É aquele lá que fala, o mais importante é o amor. E eu li, e comecei a me apaixonar por aquele evangelho. E foi assim que eu procurei a igreja. E pela misericórdia de Deus, até hoje, o Senhor tem conservado a minha fé. Ok? Então, eu não fui para a igreja porque meus pais me obrigaram a ir. Então, a minha fé é livre, porque Deus me deu a liberdade de escolher. E eu agradeço muito a Deus por isso. Ok? E aí? Só que as igrejas evangélicas de hoje não é mais como de 47 anos atrás. Mudou muito, 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 muito. Ok? Mas eu vou deixar de ser crente em Cristo Jesus por causa das igrejas de hoje? Não. Deus me livre e guarde. Ok? Enfim, eu rodei, depois de 47 anos, depois de não achar igreja para ir na cidade onde eu moro, eu falei assim, eu vou visitar aquela igreja católica lá. Gente, eu tô em outro país, onde a cultura não é igual a do Brasil.
Então vocês não vão me entender o que eu vou dizer, porque vocês vão pensar com a cabeça daí, e aí não dá. E eu falei, um dia eu falei, eu vou visitar aquela igreja, uma igreja antiga, que ainda canta aqueles cânticos que parecem de bizantinos. Mas eu cheguei lá, gente, ninguém fala mal dos outros, ninguém fala de política, ninguém pede dízimo, ok? Em 1 hora, dá para eles rezar o Pai Nosso, crer em Deus Pai, ler o Salmo, ler o texto do Evangelho, fazer oração. Em 1 hora eles fazem tudo isso, dá a ceia do Senhor, todo domingo tem ceia, e você volta para casa feliz para a glória de Deus. Cubra-nos, Senhor, com o teu sangue. Ok? Mas as pessoas, elas vão achar, o ser humano é assim, você fala uma coisa, elas entendem outra. Então, se eu falo para elas, eu fui numa igreja católica na Itália, elas vão achar que eu já estou prostrado diante da imagem da Aparecida orando. É assim que a cabeça do povo é. Aí você vai numa igreja na Itália, onde ninguém se prostra diante de imagem, aonde nem Aparecida tem, aonde agora tem um Papa que está alertando para voltar-se para Jesus, o Senhor. Mas todo mundo fala mal do Papa, todo mundo fala mal daquilo, todo mundo fala mal daquele outro, e todo mundo vai no embalo, e aquilo, e aquele outro, e falam mal, e falam mal, e falam mal. E aí as pessoas que não vivem a tua vida, que não tá no teu lugar, aí ela já vai achar, ai, a irmã tá desviada, tá negando a fé, entrou na apostasia. Tá adorando imagem. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando ele não está no local, quando ele não está vivendo no local, ele imagina conforme a nação dele, conforme a família dele, conforme o marido dele, conforme a mulher dele. O ser humano é assim, ela vai te entender conforme a mulher foi com o marido dela lá, que não tem nada a ver a história da mulher com o marido dela lá, e eu com meu marido cá, que já tive, já nem tem mais. Ok? Então, não tem nada a ver a igreja de fulano lá com a igreja de cá. Não tem nada a ver a fé de fulano com a fé que Deus me deu. Não tem nada, mas o ser humano, ele já sai escandalizado. Fulano desviou, apostatou da fé, tá adorando as imagens. Olha, se alguém falar isso de mim, eu vou colocar diante de Deus. Eu vou colocar diante de Deus. Eu vou pedir que Deus trabalhe na cabeça dessa pessoa da forma que ele achar melhor. Ok? Por quê? Porque a pessoa, ela pensa com pensamento local. E ela pensa com o que ela tá vendo ali. E ela pensa com os traumas que ela já teve de família. E ela pensa com os traumas que ela já teve de igreja. E ela não imagina que pode ter outra coisa além do que ela pensa. Ok? Mas o que eu queria falar é que assim, gente, mesmo hoje em dia está melhorando, graças a Deus, está mudando bastante. Mas mesmo nessa igreja católica, eles foram acrescentando muita coisa para pregar o evangelho. As igrejas evangélicas que diz que começou perfeita, que de perfeito tem nada, porque o começo já foi tudo. O começo do protestantismo já foi debaixo de excomungação, debaixo de briga. E as pessoas acham que Deus está aplaudindo isso. Deus não aplaude isso. Ok? Então, se você ver a raiz, já começou debaixo de excomungação, de briga, de um xingando o outro, e até hoje está assim. Vocês acham que esse negócio vai dar certo? Não dá, uma hora tem que cair, porque a casa é construída na areia, uma hora vai cair.
Ok? Nossa, mas demorou tanto tempo. É, mas eterna é só a casa que é construída na rocha. Se é na areia, vai cair. Não importa se dura 500 anos. Se a casa foi construída na areia, ela vai cair. E só vai sobreviver as igrejas que realmente está como Cristo como rocha. As igrejas que está como homens como fundamento. Homens que já começam em rebeldia, se é o fundamento da igreja, ela vai cair. Por quê? Porque a casa foi construída na areia. Ela não foi construída na rocha, Cristo. Aí vem a orgulho, a arrogância, a prepotência. Nós vamos fazer melhor. E hoje está um caos. Está um caos nas igrejas. Está um caos. Está um caos. O Brasil, então, a coisa tá feia. No mundo inteiro. Mas o Brasil, como ele é exagerado em tudo, então tudo que é no Brasil é mais que nos outros. Se é a devoção ao santo, é mais que nos outros países. Se é a adesão à política, é 1000 vezes mais que outros países. Se é ao pentecostalismo, então tem que superar todos os outros. Então, o brasileiro ele tem esse exagero nas coisas, sabe? Só que, vamos ver o evangelho que os apóstolos pregavam a gente. E tinha transformação de vida. Até pessoas eram ressuscitadas. Você quer voltar mesmo? A igreja do início? Esquece esse negócio de reforma protestante. Esquece. Ok? Você quer mesmo? Não, eu não quero fazer parte da igreja católica, eu quero voltar à igreja do início. Você quer voltar à igreja do início? Esquece protestantismo. Esquece reforma. Eu sei que muita gente já tá com raiva de mim. Porque o império é grande. Mas não importa o tamanho do império. Se não está agradando a Deus, se foi construído na areia, vai cair. Só isso. Só isso. Ok? Por quê? Porque quando eu vou para o evangelho que Paulo e Pedro pregavam, eu não vejo nada do que tem hoje nas igrejas, gente. Sério. Não vejo isso. E lá tinha cura, libertação, pessoas eram libertas dos demônios, curadas, os enfermos, aleijados. Mas não tinha isso que a gente vê nas igrejas hoje. Esse tanto de coisa que colocaram nos cultos, nas missas, ok? Aí vai falar, mas você virou católica agora? Primeiro que todos nós somos católicos, não por causa da igreja de Roma. A igreja de Roma, Deus usou ela para levar o evangelho ao mundo. Ok? Mas antes de chegar na igreja de Roma, já existia uma igreja. E católica é isso. É vir lá desde a da igreja de Jerusalém para o mundo inteiro. Isso é ser católico, ok? Agora, essa igreja atual, eu vou me aderir? Eu gosto de muita coisa dessa igreja, principalmente aqui da Itália. Essa igreja atual católica. Eu gosto de muita coisa. Eu só não quero que me obrigue a crer nas imagens e que eu tenho que ter um santo de devoção e que eu tenho que fazer alguma coisa. Isso eu não quero. Porque o meu primeiro santo é Jesus de Nazaré. Eu respeito grandemente Maria, mãe de Jesus. Ela é bendita, Baruch Hashem. Os judeus falam Baruch Hashem para Adonai, para o Eterno. E Isabel, uma judia, falou para Maria, Baruch Maria.
Resumindo, é isso, Baru Maria, ou Baruatá Maria. Baruatá, o filho de Maria, que é Jesus. Então, os judeus, eles falam Baruatá Adonai. E Isabel, uma judia, há 2000 anos, arredondar para uns 2030, porque disse que nós estamos defasados nos anos. Atrás, Isabel falou Baruatá para Maria e falou Baruatá para o filho de Maria. Por vocês verem a importância que Maria tem. Maria já era cheia de graça e cheia do Espírito Santo. Maria, antes de seu Jesus nascer, Maria já era cheia de graça e cheia do Espírito Santo. E você que está aí no pecado, pecado sexual, vivendo junto sem casar, fazendo sexo com o namorado, falando mal dos outros, usando roupas indecentes para mostrar o corpo, que um dos pecados pior também das igrejas no Brasil é a área sexual. Ok? Essas roupas que o povo das igrejas, que as mulheres da igreja hoje usam, e até mesmo os homens com aquelas calças apertadas, essas roupas, gente, nem prostituta usava. Naquela época já tinha. Na época ali que Paulo escreve a Coríntios, ali já tinha prostituta, ali já tinha homossexual, já tinha tudo isso ali. E era profissional. Profissional, vocês entendem? Mas as roupas que os homens da igreja hoje usam, das igrejas evangélicas protestantes, as roupas que os homens e as mulheres usam, hoje nem prostituta usava naquela época. Você duvida? Vai pesquisar a história. Ok? Quando você começa a ver um homem com uma roupa que cobre o corpo, como um padre, você começa a ver. Você já não consegue mais ver um pastor com a roupa justa pregando. Você não consegue. Porque aí já te distrai. Você tá, em vez de você prestar atenção na palavra de Deus, você está prestando atenção na roupa. Não adianta, a não ser que você feche os olhos. Você tem que assistir o culto todinho de olho fechado. Mulher no púlpito pregando e homem no púlpito pregando. Com roupas sensuais. Você tem que fechar assim, ó, fechar o olho para ouvir só a mensagem. E aí você vai na igreja para ficar com o olho fechado o tempo todo, pega a Bíblia e leia. Porque aí você vai estar com o olho aberto, lendo a Bíblia. Então, a roupa é indecente. Eu já fiz parte desse meio. Eu também, eu era daquelas que ainda era chamada um pouco de careta. Mas eu também usei, para mim, as roupas eram normal. Só hoje que eu olho e não me sinto mais bem. Então, gente. Ok? E depois essas pessoas querem que a igreja dê certo. Elas querem que a igreja dê certo. E ainda diz que tem o melhor evangelho. E ainda diz que tem a melhor doutrina. E aí é só divórcio, descobriu que o pastor estava em adultério, divórcio porque se o pastor está em adultério, imagina os membros da igreja. E aí é divórcio, mais divórcio. Aí depois com outro divorcia, vai arruma mais outros homens. Gente, vocês acham que eu estou falando coisa que eu não sei? Eu vivi essa vida na igreja. Porque toda mulher, quando ela é traída e quando ela divorcia, ela quer dar o troco. Só que a serva de Deus, ela tá abrindo porta para demônios entrar. Demônio da área sexual. E depois não sabe por que as coisas dão errado. Não sabe por que o filho ou a filha tá assim assado. Ai, eu já orei tanto e Deus não me responde.
Você escancarou, abriu todas as portas para o capeta entrar e agora você ainda põe a culpa em Deus? Vem conosco, Jesus. Gente, eu tô pregando aqui para crente, gente. Não tô pregando para o mundo, não. Ok? Mas cadê a pregação dos apóstolos? Cadê aqueles apóstolos simples, que às vezes não tinha nem roupa direito para vestir, que usava aqueles mantos? As mulheres... Gente, quando vocês se assustam, né, com as mulheres muçulmanas, não é? Vocês assustam com ela, né? Mas na época, de 2000 anos atrás, toda mulher usava roupa assim. Vocês assustam com as freiras católicas, né? Coisa cafona, não sei o quê. Não precisa tudo isso para ser... Mas há 2000 anos atrás era assim. Vocês se assustam? Acha um exagero a roupa dos padres e papas? Mas há 2000 anos atrás era assim. Só quem conservou ainda as vestimentas é do lado dos muçul. E eu não estou falando mal de ninguém aqui, não. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Se tratando de vestimenta, quem preservou foi a religião do Maomé. E o catolicismo também. Pelo menos os que dirigem os cultos. Mas o povo também não está nem aí, não. O povo que frequenta as igrejas também não está nem não. Ok? Então, como que era 2000 anos atrás? Ah, mas irmãs, não dá mais para voltar 2000 anos atrás. Já teve gente que falou, não dá mais para... Ok, não dá para voltar, mas maneira, mas não pula no fogo do mundo, porque depois você vai pro fogo do inferno. Não vai pelo oba-oba do mundo, cada um se amostrando mais e mais. Ai. E depois vem... Gente, cada um de nós vamos dar conta de nós separado para Deus. Não adianta você chegar e lá falar, Deus, eu não te segui porque o pastor era adúltero, porque só pedia dinheiro, porque a irmã ia administrar. Diante de Deus, não adianta você falar isso. Porque a fé tem que estar dentro de você e você tem que fazer a diferença. Se você não está fazendo a diferença, se você também faz tudo que o mundo faz e quer dar uma de juiz, toma vergonha. Ok? Gente. E as pessoas, elas se incomodam. Elas se incomodam de ainda ouvir você falar de Jesus. Elas se incomodam. E aí elas falam, eu não quero esse Jesus do evangélico. Eu quero o Jesus do evangelho. Desde 1978 que eu falei, eu quero o Jesus que está escrito no evangelho. Eu não fui para a igreja por causa de pai e mãe. Eu não fui para a igreja por causa de namorado. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não fui para a igreja por causa de namorado. Eu não fui para a igreja por causa de pai e mãe. Eu não fui para a igreja porque eu estava com a doença ruim, precisava de cura. E eu não fui para a igreja para fazer campanha de prosperidade para ficar rico. Eu não fui para a igreja por causa de nada disso. Louvado seja o nome do Eterno. Eu agradeço tanto a Ele por Ele ter me ensinado dessa forma. Porque quando alguém vir falar isso para mim, eu posso dizer, mas eu não fui para a igreja por causa disso. Aí vem aqueles outros, né? Não, o dom de língua é falso, você está imitando os outros. Tá repetindo lá o que o pastor fala. Eu recebi o dom de língua em casa sozinho, orando. Eu estava imitando quem? Eu estava sozinha. Em 1900 não, 2000, eu acho que foi 2007, 2008, por aí. Foi por aí, 2007, 2008. Quando eu recebi o Espírito Santo,
Quando eu recebi a expressão, eu já tinha. Quando eu recebi o dom de falar em línguas, eu estava sozinha em casa orando. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Porque quando a pessoa vem com as suas histórias pro meu lado, eu falo, epa, para aí. Você está me julgando conforme que você, do seu achismo, mas não foi dessa forma que as coisas aconteceram comigo. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? E aí? O apóstolo Pedro, lá no início da pregação do evangelho, Deus teve que mostrar revelação para ele, um bocado de coisa, para ele ir pregar para os gentios. Porque mesmo eles acreditam, mesmo os discípulos ali acreditando no Senhor Jesus, eles achavam que eles tinham que continuar seguindo a lei de Moisés, senão não seria salvo. Até hoje tem um monte de gente que pensa isso. Ok? Vocês lembram lá que o Senhor Jesus encontrou com Moisés? Encontrou com Elias? Pois é. Agora o novo Elias é Cristo. Agora o novo Moisés é Cristo. Agora o novo sacerdote é Cristo. João Batista era para ser sacerdote, mas os discípulos dele foi para Cristo. Agora o novo sacerdote é Cristo. E quem tem Cristo Jesus, tem Cristo Jesus. Aleluia. Vamos observar os mandamentos dele. Qual foram os mandamentos do Senhor Jesus? Quais foram? Porque tudo aquilo que era para o cristão no Antigo Testamento foi trazido junto com Cristo e com os apóstolos. Você quer saber qual é a doutrina que você vai pegar do Velho Testamento para seguir? Veja o que o Senhor Jesus falou do Velho Testamento e veja o que os apóstolos falaram. Eles trouxeram para nós aquilo que era para o cristão seguir. Se você ler Atos dos Apóstolos e os Evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, você vai entender o que foi trazido para nós. Receba de verdadeiros cristãos a instrução. Senão sua cabeça vai ficar tudo perturbada, igual um monte de gente que eu vejo pela internet. Tudo perturbado. Primeiro falou que não podia falar Jesus, não podia falar Deus, que tinha que ser tudo no hebraico. Agora essas pessoas estão tudo perturbadas da cabeça, desviada. Ok? Vamos ler o Evangelho e pedir a misericórdia do Senhor para nos ajudar a entender? Então vamos lá. Teve uma reunião lá em Jerusalém, porque ali Tiago, outros apóstolos, Judas, tinha o Judas do bem, aquele povo ali que era primo do Senhor Jesus, aqueles que seguiam o Senhor Jesus, mais aqueles que eram mais próximos do Senhor Jesus, tinha os parentes, tinha os outros das outras tribos, tinha várias tribos, e eles iam se convertendo e reunir ali, e eles queriam seguir Moisés e Jesus. Eles queriam seguir Moisés e Jesus. E todo gentil que se convertia também tinha que seguir Moisés e Jesus. Aí o apóstolo Paulo foi chamado, tem um chamado especial para pregar só para os gentios, que você não vê essa pregação por aí. Okay? Primeiro, Pedro começou a pregar para os gentios, mas Pedro encontrou muita dificuldade, porque os outros irmãos discriminavam Pedro quando ele chegava em casa. Ok? Vamos ler aqui. Ao fim de uma grande discussão, uma grande discussão. Por quê? Porque Pedro estava indo pegar para gentil, viu? Quando ele chegar na igreja de Jerusalém, Pedro estava contaminado, estava impuro. Tinha que fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ele tinha pegado para o gentil. Gente, é só você imaginar o que é impureza no meio da religião. Ok? Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem.
Ok? Sabe aquele grupinho, sabe aquele povo ali que falava mal de Moisés, depois ficou até com sarna? Com lepra, aliás, não é sarna, é lepra. Ficaram até com lepra porque falava mal de Moisés. Quase que aquele pessoal ali de Jerusalém ficou com lepra também, porque estava falando mal de Pedro. Bom, e só Deus sabe o que aconteceu lá. Não tá tudo na Bíblia escrito as coisas, gente. Você tem que imaginar. Você tem que ser inteligente e ver que a Bíblia, as dicas que a Bíblia dá. Bom, ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Quem tinha recebido o Espírito Santo, gente? Os gentios que Pedro tinha pregado para eles. Gente, eles não estavam guardando Shabá, eles não estavam fazendo festa bíblica, eles nem tinham parado de comer as comidas que eles comiam. E eles receberam o Espírito Santo. Foi isso que Pedro ficou assustado. Porque até então, Pedro e os outros apóstolos achavam, não, receber o Espírito Santo é só para nós. Esses gentios impor aí, é. Olha aqui, ó. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunha ao seu respeito, dando-lhe o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Como assim? Aquilo é profeta? Ah, aquilo é do mal. Cuidado. Ele pode ser um falso profeta, mas ele pode ser um verdadeiro. E se ele for um verdadeiro, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Livrai-me, Senhor, em nome de Jesus. Ok? Porque os pagãos receberam o Espírito Santo e os outros, os judeus cristãos de Jerusalém, não queriam nem que Pedro fosse pregar para pagãos. Quando Pedro chegou e falou que os pagãos tinham recebido o Espírito Santo, eu acho que muitos nem creram. Mas vamos lá. Nem fez distinção alguma entre nós e eles. Aí Pedro falando, ó, você quer saber? Deus nem fez distinção entre nós e os gentios. Entre nós os pagãos. Deus nem fez distinção. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificado pela fé os seus corações. Ok? E aqui, gente, a gente fala Deus na nossa tradução. Aqui ele estava falando Hashem, Adonai, Elohim. Ok? Já que tem que falar hebraico. Pois é, Pedro falou. Oi. Adonai nem fez distinção entre eles e nós. Purificou eles pela fé. Purificou seus corações pela fé. Isso aqui é o dom da fé. O dom da fé de salvação é diferente do dom da fé das obras. Tem o dom da fé da salvação, você crê e recebe o Espírito Santo. Esse é o dom da fé da salvação. Depois você vai fazer boas obras. Não adianta querer que a pessoa ela não tem o Espírito Santo, não adianta você querer que ela faça boas obras. Ela vai fingir que faz as boas obras. Mas para fazer boas obras tem que ter o Espírito Santo. Então a primeira coisa é crer e receber o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa a fazer. É crer e receber o Espírito Santo. Ok? Ah, mas fulano recebeu o Espírito Santo. Mas não tem nada visível naquela pessoa que ela recebeu o Espírito Santo. A vida dela é igual ao do mundo. Não tem diferença nenhuma. E como você sabe que ela recebeu o Espírito Santo? Quando os gentios receberam o Espírito Santo, era visível. Ok? Vamos continuar? Vem conosco, Jesus. Porque, pois provocais agora a Deus, a Adonai, a Hashem, impondo aos seus discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Vocês querem que os gentios observem toda a lei de Moisés, mas nem vocês, nem nós fizemos isso. É isso que Pedro está dizendo. Aleluia. Exalamar. E tem um monte de gente por aí hoje querendo que os gentios façam aquilo que nem eles mesmos fazem. Primeiro que agora virou um modismo. Todo mundo agora é judeu. O pagão virava prosélito. O pagão.
Nem judeu ele virava prosélito, porque judeu mesmo é quem é de sangue, ok? É de sangue. Quem crê em Jesus de Nazaré e vive com ele, tem ele dentro de si, através do Espírito Santo, essa pessoa é mais judeu do que esse povo por aí que se diz judeu. Por quê? Porque Jesus de Nazaré deu o seu sangue por nós, e ele é judeu. Então nós temos sangue judeu através de Cristo. Mas tem pessoas por aí que não creem no Evangelho, não creem em Jesus de Nazaré, nem tem sangue de judeu de nascença e diz que é judeu. Não mente para você mesmo. Vem conosco, Jesus. Nós cremos pela graça do Senhor Jesus, seremos salvos exatamente como Ele. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos exatamente como Ele. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos exatamente como eles. Ok? Antes de Cristo nascer, Maria, mãe de Jesus, a Santa Maria, a mulher mais importante da Bíblia, ela já era cheia de graça e cheia do Espírito Santo. Agora, eu e você precisamos crer na morte e ressurreição de Cristo e receber o Espírito Santo. Ok? Então, não fala por aí que Maria era igual você, que você não sabe nem o que está falando. Aí, porque ela era diferente. Porque ela já nasceu na palavra de Deus, seguindo e obedecendo e oferecendo sacrifício de animais pelos seus pecados. Você fez isso? Ah, não, porque não precisa, agora tem Jesus. Mas você tem Jesus? De verdade? Tem certeza que você está seguindo Jesus de verdade? Que você segue ele de verdade? Que ele está no teu coração de verdade? Eu só creio em Deus e Jesus, mais nada. Mas vive numa arrogância, numa prepotência. Qual é a sua fé? A sua fé é naquele Jesus histórico. Você crê no Jesus histórico, igual o mundo crê. Porque você não é melhor que ninguém. Eu sei que o mundanismo tomou conta das igrejas, infelizmente, as vestimentas de hoje que o povo usa nas igrejas, nem as prostitutas usavam na época dos apóstolos. As coisas, é todo mundo viciado em sexo, sabe? Se vocês for estudar mesmo o que era a história, o que era sexo no casamento de um judeu, de um primeiro cristão, você vai é capaz de desviar da igreja, porque você não vai aceitar. Se você soubesse como que era a vida sexual de um casal verdadeiramente judeu da santidade e um cristão da santidade, se você soubesse como realmente era, acho capaz de ser aí que você ia fugir da igreja mais rápido, porque a igreja liberou tudo. E você tá com raiva? Então vai para a santidade. Vai pesquisar que é uma santidade sexual de um casal, de um judeu obediente e de um cristão obediente. Vá lá para trás e observa. Vê as roupas que eles usavam. Vê como... Você tem autoridade para ficar julgando os outros? Você é melhor que os outros? Eu tô falando aqui, gente, o que vem falar para mim. E eu tenho que dar uma explicação pelo que eu entendo da Bíblia. Se é para falar que a igreja está errada, vamos ver como que era a igreja do princípio. Então, nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. E é assim que é a salvação. Ok? Eu vos deixo aqui, eu preciso sair. Leia os evangelhos escritos apostólicos e vê se você está no caminho certo. Não importa que igreja você vai. Eu quero saber se você está
como Atos dos Apóstolos ensinavam. E eu vos deixo na paz do Senhor, paz até qualquer hora. Amém.